E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Carros com Diego. Aqui a gente está a bordo do Leapmotor C10, lançamento bombástico no mercado brasileiro devido ao seu preço e a tudo que ele entrega. Vamos descobrir juntos aquela análise técnica detalhada do jeito que vocês gostam. Aqui a gente vai ter bastante coisinha para falar. Vamos lá? Então, aqui a gente tem um SUV médio grande, tá? 100% elétrico. Bateria de 70 kWh. Gente, eu acho muito bonito esse carro. Eu acho ele bem elegante. Roda aro 20, ele presencialmente ele é bem, entre aspas, né? Para um SUV esportivo. No sentido, ele tem uma superfície de carroceria bem, como eu posso dizer? Um esportivo refinado. Ele lembra um pouco, com todas as devidas proporções, o tipo de design da Alfa Romeo, para mim, tá? Me lembra um pouco o Alfa Romeo Tonale, sendo o Tonale um pouco mais puxado para o esportivo, né? Gosto muito do design desse carro, acho ele muito elegante, com um toque de esportividade. E agora a gente vai falar um pouco sobre a parte técnica desse carro, tá? 218 cavalos de tração traseira. A gente andou no carro na versão Riv, né? Na versão que é a elétrica com extensor de autonomia. Eu sempre tento nos vídeos passar uma opinião do que é objetivo, ou seja, do que eu entendo como parte mecânica, com a parte de construção, acabamento, tecnologia, sem dar muita opinião sobre o que eu acho do tal carro, não. Mas aqui, gente, sinceramente, não dá para não dar opinião. E sim, a gente vai falar sobre garantia também. Mas um carro desse por R$ 189.990, sinceramente, assim, é quase inacreditável, tá? É quase inacreditável. A gente que é brasileiro, a gente é muito sofrido no nosso mercado. A gente tem pouco costume de ter carros bons com bons preços. Então, quando chega um carro realmente competitivo igual esse aqui, a gente até estranha, tá? Então, vamos lá. A gente vai ver se esse valor, o que esse carro traz, né? O que de qualidade construtiva, de engenharia, de acabamento, construção, ele traz por esse valor. Vamos começar aqui falando de chassi, suspensão, freios e direção. Depois a gente vai fazer uma análise da questão de bateria, quem é o fornecedor dessas baterias, que tecnologia ela traz, como são as células, tudo a gente vai abordar, tá? Mas vamos começar aqui. Temos aqui na frente uma suspensão MacPherson convencional, ok? Então, não tem nenhum tipo de, digamos assim, sistema mais refinado, que eu posso dizer. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem aqui embaixo braços com duplo pivô, tá? Como, por exemplo, vamos supor, um Seal da vida. Não temos na parte de cima nenhum braço duplo A, como o próprio Seal também, entre outros. E tem casos onde o amortecedor é igual, né? No sentido de um MacPherson normal, com o amortecedor fazendo parte da estrutura. Porém, na parte de baixo a gente tem o braço com duplo pivô igual do Seal. Então, tem soluções que são híbridas no sentido de suspensão. Aqui tem uma suspensão convencionalíssima, tá? Lembrando que o duplo pivô ali embaixo, eu vou deixar uma animação aí para vocês entenderem. Basicamente, ele serve para quando você esterça a roda para um lado e para o outro, ele altera o caster, ou seja, o quanto esse eixo do amortecedor está inclinado para frente ou para trás e inclina a geometria da roda também para acompanhar, digamos assim, a alteração de ângulo da estrada em uma curva de alta velocidade, né? Enfim, tem uma série de modificações que o duplo pivô embaixo proporciona. Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue ver como é que é o pivô desse carro, manga de eixo, para ver se é fácil de trocar, se o pivô é parafusado ou se é rebitado. Eu já vi que o amortecedor, ele é encaixado dentro da manga de eixo. Então é um sistema que é muito robusto, a Volkswagen usa muito esse sistema, só que ele é um pouquinho mais enjoadinho de trocar o amortecedor. Para tirar ele dali, tem uma ferramentinha específica, é um pouquinho mais chato, tá?
nos carros que tem tração dianteira. Nesse caso aqui, eu acho que dá para trocar mais de boa, porque como não tem o semi-eixo aqui, ele não vai atrapalhar muito. É só soltar o pivô, jogar a roda para frente que ele sai o amortecedor sai da manga de eixo, obviamente com a ferramentinha que tem para abrir a manga de eixo, né? Vamos ver o pivô como é que ele é aqui. Ó, pivô parafusado, ó. Ótimo, pivô parafusado. Então, em caso de problema no pivô, a gente tem como trocar só o pivô, tá? Não precisa gastar mão de obra cortando o rebite ou descravando o pivô da balança. Tira facinho. E vamos ver a manga de eixo aqui, se o rolamento dianteiro, ele é parafusado também. Vamos ver se eu consigo ver. É lá, o parafusado, ó. Tá vendo? Olha os parafusos ali, ó. Ok? Então aqui também. Em caso de um rolamento roncando no futuro, fácil de trocar. Porque você não precisa desmontar amortecedor, terminal de direção, pivô, pinça de freio, levar o disco de freio, né? Levar a manga de eixo para prensa, arrancar o rolamento na prensa. Aqui não, você só tira a pinça, vai tirar o disco, né? Tira a roda, pinça, disco e tira os parafusos por trás e vai sair o cubo de roda com rolamento, você bota outro e acabou. Toda a calibração de suspensão aqui foi feita pela engenharia da Stellantis no Brasil. Então aqui teve um extenso trabalho de tropicalização dessa suspensão, tá? De embuchamento, de carga de mola, amortecedor, enfim, tudo para passar quebra-mola em várias velocidades, buraco, valeta. Foram feitos testes de infiltração de água, infiltração de poeira, vibração, tudo que você imaginar de testes dinâmicos em ambiente América do Sul, esse carro foi adaptado, tá? Então, é uma grande vantagem quando a gente fala em relação aos seus concorrentes, que na maioria das vezes eles são vendidos exatamente da mesma forma como são vendidos na China ou em outros mercados. Então, a gente falou da suspensão dianteira. Agora, a suspensão traseira já é bem diferente, tá? Aqui a gente tem uma suspensão multilink de 5 braços, tá? São vários braços de controle. Tem um bracinho aqui. Ó, tem mais outro braço aqui, mais outro braço aqui embaixo, tá? Com o amortecedor normal aqui, preso por 2 parafusos. E aqui a gente tem um controle completo, tá? Da geometria da roda. Com 5 braços de controle, diferente do nosso B10, que só tem 3 braços, a gente consegue, obviamente, em alta velocidade, em curvas de alta, 100, 110, com relevo, desníveis, a gente consegue alterações na geometria, ou no alinhamento da roda, na cambagem, no caster, em vários tipos de controle de roda, a gente consegue através de um multilink completo como esse. Então, basicamente, além da questão de conforto, você ter uma suspensão onde as duas rodas são independentes, aqui a gente tem efetivamente um controle dinâmico avançado em relação a um eixo de torção, né? Em comparação ao eixo de torção ou uma independente de 3 braços igual ao do B10. Ok? Falando um pouquinho de freios, aqui uma meia raridade, né? A gente tem aqui freios a disco ventilados na traseira também, tá? Freio a disco ventilado. Os discos são com a parte do miolo pintada de prata, ou seja, para ficar bonito, basicamente, porque se você não pintar, qualquer disco de freio ele vai enferrujar na parte onde a pastilha não pega, né? Então aqui eles são discos pintados de prata e é pintado aqui em cima de prata também. Para ficar bonitinho. Então você vai estar com o seu carro sempre com um aspecto legal que não vai enferrujar a parte do miolo aqui. Então, freio ventilado traseiro e dianteiro, obviamente, também ventilado, pintado aqui de prata, pintado de prata aqui. Bem legal. Ok? Aqui uma pinça bem grande, tá? Bem grande a pinça. Roda aro 20, pneu 245, 45 aro 20.
um belo de um pneuzão, com uma bela de uma roda, bem interessante. E depois de falar de freio e de suspensão, a gente vai falar um pouco da caixa de direção. Esse carro aqui, diferentemente do nosso B10, ele tem uma caixa de direção mais sofisticada. Ela tem 2 pinhões, tá? Aonde o motor elétrico que faz assistência elétrica trabalha num pinhão separado, direto na cremalheira da caixa, tá? Obviamente, ó, a gente quase consegue ver essa estrutura ali atrás. Depois dessa coifa, tem um motor elétrico agindo no pinhão, tá? Mas como esse carro é muito fechado, você não tem, digamos assim, como enxergar. Mas ele tem essa característica. Qual a vantagem de uma caixa de direção onde a assistência elétrica é diretamente na caixa e não na coluna, como o B10, como um Fastback, Toro, Dolphin, tudo isso aqui é igual ao B10. Esse aqui já tem uma caixa de direção avançada, que já tem uma assistência direta na cremalheira, que tem um ajuste mais preciso da assistência, ok? Basicamente, traduzindo em miúdos, em velocidade de estrada, você vai ter uma sensibilidade melhor e uma filtragem mais precisa, digamos assim, das imperfeições, que te permite, mesmo com essa filtragem, você ter sensação de controle maior sobre o carro, volante, né, principalmente. Quem já andou num carro que tem a sensação de volante mais bobo, em alta velocidade, né? Então, assim, esse tipo de caixa de direção, ele já tem uma vantagem, né, um quê a mais ali na parte da própria construção, ok? Obviamente que, assim como eu falei com o B10, existe muito da calibração da caixa. A caixa pode ser mais refinada, mas se a calibração não seguir esse refinamento, você pode ter um sistema inferior melhor calibrado do que um sistema superior, tá? Então a gente está conversando aqui sobre hardware, o que foi de colocar de peça no carro. A parte de comportamento final, a gente só tem como saber andando em estrada e não é o caso. Até o test drive que a gente fez aqui em situação de cidade, beleza? Mas questão de isolamento de vibração e aspereza, passando em calçamento no volante é muito, muito boa, tá? O carro é bem bacana. Falando em bateria, quem fabrica essa bateria? O pack de bateria, que é um pack CTC, que é Celto Chassis, ou seja, a bateria ela é diretamente integrada ao chassi do carro, aonde o assoalho do carro ele faz de tampa para a bateria. Se você tirar essa bateria fora, você vai ver que ela não tem tampa. Ela é totalmente parafusada e fazendo parte do chassi do carro. Isso aumenta muito a rigidez torsional do carro, além da própria estrutura em si, que já é muito rígida. A gente está falando aqui de 42.500 Nm/grau, tá? Para você ter uma ideia, esse aqui é 36.300. Uma Fiat Toro, feita para carregar 1 tonelada na caçamba, super reforçada, tem cerca de 37.000 Nm/grau. Um carro desse aqui vai ter em torno de 25 mil. Esse aqui tem 42.500. Um BYD Seal tem 40.500, tá? Então é uma estrutura extremamente rígida. 5 estrelas Euro NCAP, e a gente vai falar também que a especificação desse carro é uma especificação europeia, diferente da chinesa. E a gente vai ver as diferenças que eu mostrei aqui também. Mas enfim, quem fabrica essa bateria? O pack da bateria é fabricado pela própria Leapmotor. Porém, as células, que nesse caso aqui são do tipo prismática, elas são fornecidas por 2 fornecedores principais nos carros de exportação. Ou seja, ou CATL ou CALB, tá? Que marca que é CALB? CATL todo mundo já conhece, é a líder mundial em baterias. Primeiro, a CALB é a 4ª maior fabricante de baterias do mundo, ok? E ela fornece bateria para várias marcas, entre elas Leapmotor, Geely, Changan, entre outras, marcas que, digamos assim, precisam de fornecedores de baterias.
ok? Mas a Leap Motor pega essas células que podem ser ou da CATL ou da CALB, ela encomenda um tipo de célula que tem que ter um certo tipo de características e outras fábricas fornecem essa bateria, essa célula. E a Leap Motor, ela faz o projeto do PEC, projeto de BMS, né, que é o sistema de gerenciamento térmico, refrigeração, a embalagem, tudo é a Leap Motor que faz, ok? Falando em Leap Motor, né, só um pequeno recorte, uma das vantagens da Leap Motor, assim como a BYD, é a questão de verticalização da produção. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela produz, ela mesma, muita coisa do carro, né? Não só a parte de estampagem, mas ela produz, né? Monta os próprios packs de bateria, ela mesma projeta e produz o próprio software de gestão, a BMS, que é a bateria, o Battery Management System, em perfeito inglês aí, da Wizard. O projeto do motor elétrico, que num carro moderno, quando a gente fala de motor, não é só um motor. É um motor, é inversora, que é uma placa que faz toda a regulagem de velocidade do motor e potência, gestão de carregamento, software de gestão, software interno, tudo. E entre outras coisas, é a própria Leap Motor que faz. Ok? Então, fechada a parêntese, ela tem menos dependência de fornecedores externos. Voltando aqui à questão da bateria, a gente tem esses dois fornecedores para os modelos de exportação, como é o caso desse que vende no Brasil. E temos uma série de, digamos assim, recursos de segurança nessa bateria. Então ela tem todas as células elas são separadas por espumas retardantes de incêndio, gel retardante de incêndio, que eu vou falar para vocês o nome agora desses componentes. Então, as células, elas têm dupla camada retardante de chama, com superfície revestida com silicone cerâmico e manta de aerogel, tá? Basicamente, uma camada externa atua como uma barreira de fogo, impede que a chama ou calor de uma célula escape para as outras células, e a outra camada interna ou intermediária pode atuar como isolante térmico ou absorver calor e energia, retardando o aumento de temperatura e protegendo contra falhas, tá bom? Então, basicamente isso, é um tal de silicone cerâmico e aerogel, uma manta aerogel, são os recursos que são colocados para prevenir acidentes. Por quê? A própria química LFP, que é lítio ferro fosfato, além de ter uma vida útil muito maior do que a níquel, manganês, cobalto, ela por si só já é muito difícil de pegar fogo, entendeu? Espontaneamente. Nós estamos falando assim, no caso de um capotamento, de um acidente, de uma perfuração da bateria, tem toda essa proteção extra para que, de repente, uma fuga térmica de uma célula não passe para as outras, ou retarde muito esse acontecimento. Lembrando que na China, eu acho que a partir do ano que vem, nenhum carro elétrico vai poder pegar fogo em nenhum tipo de circunstância. Pode cair de um avião o carro, de barriga no chão, não vai poder pegar fogo. Então, todas as baterias e fabricantes de baterias, eles ou já estão ou vão estar em conformidade obrigatoriamente para vender carro na China e consequentemente no resto do mundo, carros que a bateria não pega fogo sobre hipótese alguma, ok? Isso vocês podem consultar aí na internet a veracidade dessa informação, ok? Então vamos lá. Falei de suspensão dianteira, falei de suspensão traseira, falei de bateria, falei de integração e autofabricação de vários componentes. E aqui a gente vai falar também sobre a tração traseira, que isso é um diferencial muito grande para esse carro. Explico. Temos aqui 218 cavalos, tá? E hoje estava chovendo bem, agora já parou, já secou. Durante nosso test drive, eu coloquei toda a minha boa vontade para ver se esse carro, distracionava, mas ele só distracionou um pouquinho, uma vez fazendo uma curva bem assim, fechada, no molhado e pé embaixo.
Então, o que acontece? Quem já tem um Yuan Plus ou Dolphin Plus vai saber que a tração dianteira desses carros aí é muito difícil de você colocar no chão todos os 204 cavalos. Principalmente no molhado. Você acelera, ele patina, o controle de tração trabalhando direto. Aqui não. Aqui a gente tem um carro estável, tem um carro composto, um carro que não assusta. No sentido, a potência de 218 cavalos, mesmo sendo uma boa potência, ele não chega a colocar em crise o carro, né? Você pode dar pé embaixo, mesmo com uma estrada molhada, em velocidades, obviamente, baixas, né? Estamos falando de um circuito, mas em condições aonde o Yuan Plus, por exemplo, ou um Geely X5, eles derrapam demais, esse aqui só vai, de forma composta. De brinde, você tendo a tração traseira, você evita o tal do torque steering. E em bom português o torque aplicado no motor nas rodas interfere na direção. Ou seja, a direção pode puxar um pouco para um lado ou para o outro, em acelerações fortes. Enfim, nesse caso a gente não tem. A direção totalmente suave, mesmo em aceleração plena, o carro composto, muito, muito no chão, o carro, tá? Outra coisinha interessante da parte dinâmica, aqui no caso é um controle eletrônico, vale tanto para o C10 como para o B10, é que ele tem um sistema que mesmo se você estiver na estrada e estourar um pneu, principalmente dianteiro ou traseiro, enfim, o carro ele mantém o controle, digamos assim, não como se nada fosse, mas digamos assim, principalmente em carro com tração traseira, é muito complicado estourar um pneu dianteiro. Muitas vezes você perde um pouco de controle, tá? Então, tem um sistema eletrônico que mesmo se você estourar um pneu desse aqui em alta velocidade, você consegue manter o controle perfeito do carro, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre conforto e tecnologia. A parte interna dele aqui, esse aqui é uma versão elétrica, para mim tem um interior mais bonito, tá? Ele tem esse interior com esse roxo bem escuro. Para mim, lindo, lindo, lindo. É o que eu teria. Porque o híbrido, ele tem um interior preto, tá? Vocês olharem aqui, ó, é todo em preto. Ou ele é igual aquela unidade ali, interior caramelo. Mas esse interior preto com roxo escuro, para mim, tá magnífico. Mas, resumindo, temos aqui um interior bem minimalista, tá? Bem minimalista, com uma coisa que eu gostei demais. Gostei demais da parte de ventilação toda escondida. Cara, isso é muito bom. Ah, mas e como é que eu faço para fazer? Ó, o banco já chega para frente. Como é que eu faço? A gente vai dar uma conversada aqui sobre a ausência de botões, tá? Eu vou contra a maioria das pessoas. Mas vamos lá. Ah, mas como é que eu faço para regular? Porque o vento, toda vez que eu quiser mexer no vento. Gente, vamos entender uma vez por todas. Vou até virar a câmera. Gente, esses carros que estão chegando agora, chineses, que tecnicamente não tem botões, eles são como se fossem... Vocês já pesquisaram, já ouviram o conceito de casa inteligente? Então, o conceito de casa inteligente é uma casa onde você tem vários sistemas automatizados, né? Tudo conectado na internet e vários sistemas automatizados. Onde o regador, o sistema de irrigação do seu jardim já é automatizado, programado. As cortinas da sua casa são motorizadas, você pode programar ou abrir pelo tablet. Ar-condicionado, som, enfim, uma série de coisas, geladeira, são automatizadas, melhorando a sua experiência no dia a dia, ok? No carro aqui é a mesma coisa. Vou virar a câmera de novo. Eu tenho um Dolphin GS. Outro carro que tecnicamente não tem botões, é tudo por botão. No dia a dia, o que um ser humano normal faz? Ele vai abrir a porta, vai sentar a bunda no banco, vai apertar o freio, o carro vai ligar sozinho, igual ele já ligou, e você vai andar, ok?
O banco já vai ser ajustado automaticamente, no caso desse carro aqui, para a sua posição que você deixou memorizado. Os espelhos retrovisores têm memória também junto com o banco, já vai para sua posição, beleza? O ar-condicionado você vai deixar como uma pessoa, digamos assim, antenada sobre mundo de carros, na função automática. É essa função que você tem que usar, entendeu? Porque na função automática você só vai regular essa temperatura aqui, ó. Você vai estar andando no carro, você colocou ali 23 graus, o carro vai deixar o interior com 23 graus. Se está quente, ele vai aumentar o volume de vento. Se está frio, automaticamente ele vai abaixar a temperatura, inclusive, ok? Então você não tem que ficar mexendo em nada, botando vento para lá, vento para cá, aumentando temperatura, mexendo em recursos que não precisa, ok? Quando eu no uso do Dolphin, eu sento, piso o pé no freio, o carro liga, boto no D e ando. O carro já está com o ar-condicionado ligado, já vai começar a tocar minha música no Spotify e vai, entendeu? No caso daquele carro ali, ele não tem memórias, não tem banco elétrico, não tem nada, entendeu? E então assim, quando minha noiva ela anda no carro, eu tenho que puxar o banco. E no caso dos retrovisores, a posição do retrovisor que ela usa serve para mim também, então eu nunca mexo. Eu vou falar para vocês que a posição do retrovisor daquele carro foi mexido quando ele foi comprado. Tirando isso, depois que comprou o carro, regulou, nunca mais a gente mexeu nos raios do botão. Porque tanta gente reclama do raio do retrovisor aqui, gente, eu não entendo. É uma coisa que você regula uma vez e depois não mexe. Esse carro aqui, ele tem retrovisor com memória. Você ajusta a sua posição, ajusta a posição da outra pessoa que vai dirigir o carro. Acabou, entendeu? Tem perfil de utilização. Aí você pega, você dá ré, o retrovisor lá tem tilt down, ele mostra a guia, tem câmera 360. Aí você vai entrar aqui, o ar-condicionado já vai estar ligado. Você vai só, tô com calor. Aí você vem aqui, reduz a temperatura. Aqui, tô aqui, pum, o que aconteceu? Pum, um botãozinho aqui que eu mexi. Não tem que abrir menu, subir menu, fazer nada, entendeu? Ah, eu quero mudar a forma como o vento sai daqui. Se você fizer muita questão de mudar, você pode sim subir o menu. E o que eu faria no caso desse carro aqui, se eu tivesse esse carro, eu simplesmente viria aqui e colocaria isso aqui, ó, oscilação do ar, e tchau, ia ficar ali oscilando, tá vendo, a vida inteira. Aí sai por baixo, sai por cima, oscila, vai pra lá, vai pra cá, tá? Basicamente é isso que eu faria. Então são mais funções que são automatizadas, são carros pensados para você ficar só com o prazer de dirigir. Você não tem que ficar preocupado com o que vai, para onde vai sair o vento, como é que vai regular o retrovisor, como é que vai regular o banco. São carros que já são automatizados, ok? Isso é, obviamente, a minha opinião. Eu não vejo esse alarde aqui, não tem botão, tá? Para mim, o estilo clean pra caramba. Eu gostei demais desse estilo do carro, bem limpo. Tudo macio ao toque, tudo revestido aqui, ó, de uma espécie de couro ecológico, revestido aqui, revestido aqui. Aqui a gente tem um friso metalizado, que não dá pra ver, mas ele é meio metálico, tá? Aqui tem tipo um couro, aqui em cima são os outros alto-falantes do sistema que ficam aqui, tá? Parece que tem mais alto-falante aqui, tem outro ali, enfim, tem bastante espaço aqui para alto-falante. Enfim, é um carro muito bem acabado, muito bem construído. As peças, cara, você aperta tudo, não range as coisas, entendeu? É muito bem fixada as coisas, a parte de acabamento. Gostei e gostei muito. A parte de botão, quem se incomoda muito em não ter botão, cara, vai ter que comprar outro carro. Mas o que eu digo é, não precisa, porque tudo é automatizado. Você não precisa ficar caçando um monte de coisa. E caso você precise de uma coisa muito específica, você aperta o comando de voz e pede. Terminada a polêmica da parte de ausência de botões, vamos falar de só mais uma outra coisa, parte de tecnologia aqui, que eu gosto demais, que é o sistema de som desse carro. Cara, o sistema de som desse carro é muito bom. Ele bate muito forte, tem um volume bem alto e não distorce. São 12 alto-falantes, tá?
sendo um na porta, um tweeter ali, alto-falante central, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, são 2 em cada porta traseira, depois tem um subwoofer e tem mais 2 alto-falantes ali, ó, na coluna, tá? Então ele tem um sistema de som 7.1 surround. E aqui a gente tem a regulagem de som e você tem o modo prazer. Esse modo prazer, ele é um modo que ele vai concentrar mais o som na parte da frente, tá? Ele é, digamos assim, para quem gosta de uma música com um pouco mais de fidelidade, com um pouco mais de palco sonoro na frente, vai ser esse modo prazer aqui. O surround é um modo surround, o teatro é um outro modo, né? E o dinâmico também. Esses modos de teatro, dinâmico e tudo mais, eles vão usar muito aquelas caixinhas lá de trás, ok? Principalmente o modo teatro, ou surround, isso aqui é o seguinte, é porque as caixinhas de trás, elas vão simular uma reverberação, né? O eco que tem nos teatros, né? Num show, em alguma coisa assim. Resumindo, é um baita sistema de som. Som muito alto, muito forte, o grave bate bem, um agudo, médio, bem calibrado. Gostei demais do sistema de som desse carro, ok? Falando um pouquinho aqui de conforto também, né? A gente tem bancos que são muito, muito, muito confortáveis, tá? Eu tô falando de uma espuma, cara, que parece que é de gel. Eu não sei explicar pra vocês, mas é muito, muito confortável. Parece ter uma camada de gel externa, ok? Diz lá que são bancos 3D com 7 camadas de espuma diferente densidade. Resumindo, é confortável pra caramba. Depois tem esse adesivo aqui, que ele significa que todos os materiais de revestimento aqui de banco, painel e tudo mais que tem esse mesmo material, eles são materiais que não tem nenhum tipo de toxicidade, entendeu? Então desde do pigmento, da cor usada, né, da tinta, das costuras, dos fios, digamos assim, do tecido, do couro, tudo é o certificado que não tem nada químico que faça algum mal à saúde humana, à saúde de bebês, cachorros, pet, mesmo se a pessoa botar a boca aqui, um bebê, né, pegar e começar a lamber alguma coisa aqui, enfim, é tudo sem toxicidade alguma, tá? Inclusive o cheiro é bem agradável, o cheiro do carro interno, não tem aquele cheiro de química forte, né? Bem legal, ok? Agora vamos falar de polêmica, garantia, tá? Infelizmente sim, a garantia desse carro aqui, ela é de 4 anos, tá? Eu vou deixar aí na tela qual a quilometragem, se eu não me engano são 100 mil quilômetros, 4 anos ou 100 mil quilômetros para o carro, ou 8 anos e 160 mil quilômetros para a bateria. Porém, sempre tem um porém. São duas coisas. Uma, se você quiser, você pode aumentar a garantia, né? Comprar a garantia estendida de 1 ano ou 2, passando para 5 ou 6 anos. Caro, 4 mil e poucos reais para 1 ano e 6 mil e pouco para 2 anos, tá? Mas existe essa possibilidade. Se fosse para mim, eu ficaria tranquilo com uns 4 anos de garantia do carro e manteria as revisões para manter a garantia de bateria de 8 anos, ok? Agora, tem um porém em relação à bateria de 8 anos. Isso quer dizer que a BYD tem uma bateria que dura mais porque ela é de 8 anos sem limite de quilometragem? Não. Por quê? Em outros mercados, esse carro mesmo, ele é vendido sem limite de quilometragem. Assim como no Brasil, a BYD não tem limite de quilometragem e na Europa o limite é 8 anos ou 160 mil quilômetros também. Então isso é mais uma coisa burocrática ou de estratégia de marketing do que realmente querer dizer alguma coisa sobre a durabilidade ou a qualidade, beleza? Só que tem uma coisa, tá? Para um uso normal, de uma pessoa normal, a garantia de bateria desse carro aqui é melhor, ok? Por quê? Porque aqui são 8 anos de garantia ou 160 mil quilômetros e eles garantem pelo menos 80% de capacidade de carga depois de 8 anos. Já a BYD, ela garante até 60%, entendeu?
Então, se depois de 8 anos, por algum motivo, a bateria do BYD ficar com 70%, 65%, a garantia não cobre. Essa aqui, se baixar de 80%, ela cobre, ok? Então, tem uns poréns, como a garantia do carro, mas tem uns benefícios para um usuário normal, tá? Ou seja, não é para Uber, né? Se o Uber for comprar aquele carro ali, ou esse, o cara for doido, botar um dinheiro desse para rodar de Uber, ele vai ter uma garantia muito baixa, muito limitada, o cara roda em 2 anos essa quilometragem, até menos. Mas um usuário normal vai ficar bem tranquilo por um bom tempo, porque 160 mil quilômetros, gente, eu tenho oficina mecânica. Eu conto nos dedos os carros que têm mais de 160 mil quilômetros rodados com menos de 10 anos, 12 anos de uso. Entendeu? São muito poucos. Então assim, fora que o término da garantia não é o término da vida útil da bateria. É só o término de garantia contra defeitos de fabricação ou contra aquele mínimo de capacidade que eles têm que garantir. A bateria em si do carro vai durar 15, 20, 30 anos, não sei. Mas, né? Digamos assim, de garantia é isso aí. Eu deixaria de comprar? Não. Mas isso tem que ser deixado bem claro. Em termos de garantia do carro, a BYD, para principalmente motorista de aplicativo, que isso que vai fazer mais diferença, vai ser bem melhor no caso, né? Para um usuário comum que roda seus 10, 15 mil quilômetros por ano, vai ser normal, tranquilo. Falando aqui de aerodinâmica, a gente tem um carro que tem alguns recursos aerodinâmicos, mas não é nada de especial, tá? A gente tem um coeficiente aerodinâmico aqui de 0,30, que ele é ok. Ele é, por exemplo, o mesmo coeficiente aerodinâmico do Dolphin, 0,30. Então aqui a gente vai ter, basicamente, diferente do B10, a gente tem essas entradas de ar, que elas servem para afunilar o ar aqui dentro, né, aumentar a pressão e velocidade, e fazer ele sair por essas fendas aqui. E isso vai criar uma pequena cortina virtual de ar em velocidade de estrada ao redor da roda. E isso vai melhorar a turbulência, né? Porque essa rodona de 20 polegadas girando alto, ela cria um monte de turbulência aqui na cara dela aqui. Então essa cortina de ar, ela vai melhorar um pouco essa turbulência na lateral da roda e fazer com que o fluxo de ar que vem pela frente, ele continue um pouco mais liso pela lateral, sem ser tão incomodado pelas rodas, ok? Então temos essa questão. No carro, que é a versão elétrica, a gente também tem grade ativa, tá? Que quando tem menos demanda, ela fecha, melhorando a eficiência e o coeficiente de arrasto aerodinâmico. Na versão híbrida não tem, ok? Ela é sempre aberta. E aqui, até porque aqui o radiador ele chega bem mais para frente, tá? E basicamente é isso. Os limpadores de vidro aqui também são bem escondidos. A gente vê que, olhando de frente, que eles mal aparecem. Então você não tem muita incomodação do vento aqui batendo nas palhetas aqui, fazendo barulho e arrasto, gerando arrasto. A parte de vidro lateral é bem rente, ó. Bem rente. Não é igual, eu falei no B10, né? Igual um carro que tem vidro sem moldura, né? Que aí é rente ao extremo. Mas aqui parece que não tá mal. Lembrando, tudo em preto brilho, inclusive os frisos. Bem legal. A parte traseira temos um grande spoiler aqui, que ele vai fazer o corte abrupto do ar que vem pelo teto, para evitar que ele faça redemoinho aqui e repuxo na traseira. E aqui esse outro lábio que faz a mesma coisa. Só que esse aqui ele vem até aqui embaixo, aqui, ó. Fazendo um corte mais abrupto da lateral para evitar que o vento que passa aqui ele consiga colar no vidro e fazer repuxo. Ok? Na parte de trás da lateral e do para-choque a gente já não tem mais nenhum tipo de detalhe aerodinâmico não. Ok? Só um detalhe. Eu achei muito legal. Cria um desenho bem limpo, né? Sem o limpador. Só que o limpador ele tá aqui embaixo, tá? Olha ele aqui, ó. O limpadorzinho de vidro tá aqui escondido. Okay? Falando sempre em aerodinâmica, a gente tem um fundo do carro completamente carenado, ó. Tá vendo?
todo carenado. Todo mesmo, até aqui. Cheio de carenagem. Então, melhora o escoamento do fluxo de ar por baixo do carro, melhorando aí o coeficiente aerodinâmico, diminuindo o nível de ruído. Todo vento que é turbulento, ele é ruidoso, lembrando, né? Então, ele tem uma série de características aerodinâmicas, só que o coeficiente total é de 0,30. Não chega a ser ruim, mas também não é nada espetacular. Falando um pouco aqui, só um adendo das diferenças do Reeve, né? Que é a versão híbrida. Tem um motor que funciona só com um gerador, um motor 1.5 a gasolina. E quem é que fornece o motor 1.5 a gasolina? É a Seres. Não sei se vocês vão lembrar da Seres, aquela empresa de carros que veio por importador independente, tá? Lembrando que não foi a Seres montadora que veio aqui, foi um importador independente que veio e saiu do Brasil, tá? Mas a Seres, que é a fornecedora do motor desse carro. Entre ela fornece também para os carros da Aito, lá na China, e da Huawei. Então, gente, aqui vamos falar um pouco sobre a parte do motor a combustão do Leapmotor C10 Reeve, né? Que é o Extended Range Electric Vehicle. Já completei meu cursinho na Wizard hoje. Aqui a gente tem um motor 1.5 aspirado, tá? Com injeção indireta, ou seja, os bicos injetores estão aqui, ó, pro lado de fora. São essas tomadinhas aqui, tá? Trabalhando em ciclo Atkinson. Ou seja, ele tem um ciclo de combustão específico para trabalhar em rotações mais, digamos assim, contínuas, né? Como um gerador tem que ser, e de um ciclo de maior eficiência térmica possível. Beleza? É um motor que ele não traciona as rodas em nenhum momento. Então, na saída dele aqui, a gente só tem um gerador. Dali sai a parte de energia elétrica que vai para alimentar a bateria ou o motor elétrico, dependendo da situação. Tem situação que só vai alimentar a bateria, né, para manter a carga. E situação de pé fundo, às vezes ele fornece energia a mais também diretamente para o motor, sem passar pela bateria. Okay? Então a gente tem aqui um motor bem simples, aspirado, de manutenção bem tranquila. Como eu falei, esse motor aqui é um motor que é fornecido pela Seres. Okay? É usado em carros da série, da Aito e da Huawei lá na China. E da Leapmotor também. Okay? Então aqui a gente vê uma tecnologia bem básica, que é um motor 1.5 aspirado, injeção indireta, com EGR, tá? Aqui, ó, do lado aqui no catalisador já tem um bypass aqui, ó, onde você tem um EGR refrigerado, tá? Líquido de arrefecimento, passa dentro aqui desse trocador de calor. O que isso faz? Ele pega gás de descarga, resfria e manda esses gases que já são gases inertes, né? E manda para queima. Isso serve para abaixar a temperatura da câmara de combustão e reduzir as emissões de óxido de nitrogênio, o NOx, ok? Então é para isso que serve a EGR, beleza? E ela é refrigerada justamente para você abaixar essa temperatura. Você coloca um gás ali que é inerte, né? Digamos assim, recupera parte dos gases de descarga inerte e joga lá para dentro e resfria eles para você conseguir baixar a temperatura da câmara de combustão, ok? Aqui, olha só, gente, a parte de organização, fixação e disposição dos componentes, como é excelente, tá? Primeiro vamos ver, correia dentada ou corrente de comando? Será que a gente consegue ver? Ó a correntezinha aqui, ó. Corrente de comando, né? Ótimo, excelente. Aqui a gente vê bobinas individuais, ok? Olha só. O chicote vem aqui, ó, derivação para uma bobina, derivação para outra, derivação para outra, e já essa aqui já pega desse outro chicote aqui, ok? Só que tudo a gente vê, ó, daqui para cá eles botam a presilha para não ficar solto, balançando, raspando em nada. Daqui, ó, uma derivação para aqui, eles já botam a presilha para esse chicote não ficar solto, balançando, batendo em nada. Aqui presilhado. Só esse aqui que não, ó. Esse últimozinho aqui não é presilhado. Chicote que passa em cima aqui, ó, já tem uma canaleta para prendendo, ó, um presilha aqui,
tá? Esse retorno aqui do líquido de arrefecimento, ele vem de lá, tem presilha aqui segurando ele aqui em cima, presilha segurando aqui, até ele chegar aqui em cima. Enfim, é tudo que eu sempre falo nos vídeos de avaliação da parte mecânica. Eu, como faço trabalho nos carros, cara, eu reparo na parte de construção e engenharia por cima de uma montagem do motor, entendeu? Por quê? O que acontece? Se eu tenho fiação elétrica mal fixada, eu tenho, digamos assim, contato físico entre partes, entendeu? Se eu deixo esse chicote solto, a vibração do motor pode, com o tempo, com os anos, causar desgaste na capa dos fios e causar um mau contato com um problema elétrico. Se eu deixo esse bicho aqui solto, aqui, ele pode roçar aqui com o tempo, acabar desgastando e furando. Enfim, todo o chicote elétrico do carro, você vê que ele é muito bem organizado e tudo presilhado e bem fixado e bem disposto. Como o carro aqui ele está num cofre bem grande, a gente tem bastante espaço aqui para trabalhar, entendeu? Bastante mesmo. Então, assim, não vejo grandes dificuldades. É para tirar bico, se um dia precisar limpar bico injetor, tá vendo? Tranquilo, tem um parafuso aqui para tirar a flauta e o outro parafuso aqui embaixo. Aí você solta os conectores dos bicos, solta esse engate rápido que vem da linha de combustível, balança um pouco e os bicos saem por cima. Achei bem tranquilo de fazer, tá? A parte de bico, uma injeção indireta, né? Parte de bobina também, você só solta a travinha, tira o conector, parafuso 10, bobina sai fora e embaixo tem a vela. Ela tem essa cobertura, tá? Tem uma mantinha acústica aqui e aqui um negocinho de borracha que prende aqui, ó, só para fazer o acabamento do motor, nada demais. Filtro de ar, também bem fácil. A gente tem aquele sistema parafusado, tem 5 parafusos. 1, 2, 3, 4, 5 parafusinhos para trocar o filtro de ar. Como eu falei, eu sempre prefiro quando tem as presilhinhas, né? Principalmente presilha metálica, que aí ela não resseca com o tempo. Mas, enfim, também não é difícil tirar 5 parafusos, só demora um pouco mais. Aqui é uma caixinha de fusíveis, tá? Você tira com a mão, tá? Fusíveis e relés, bem tranquilo. Aqui, a linha de alta e baixa pressão do ar-condicionado, um do ladinho do outro, bem acessível, tranquilo. Aqui a gente tem 3 reservatórios de sistema de arrefecimento, sendo que um vai ser do motor a combustão, que é esse aqui. Esse aqui vai ser da parte do gerador, né, para você refrigerar a parte do gerador. E esse aqui, provavelmente, por onde ele está indo lá embaixo, ele é da bateria, tá? Então, eles são temperaturas separadas e sistemas separados, tá? Bateria com gerador e também da parte de motor a combustão, tá? De resto aqui, ó, todas as tubulações bem desenhadas, bem passadas, bem estampadas, não tem nada roçando um com o outro, igual eu falei, presilha aqui, o chicote presilhado aqui em cima. Nada deixado ao acaso. Então a gente vê uma ótima qualidade de construção. Em relação à troca de amortecedor, ó, a gente tem um amortecedor com um coxinho de alumínio, bem robusto, e 3 parafusos aqui em cima. Então nesse caso, a gente vai ter que, para trocar o amortecedor, vai ter que soltar essas capas aqui, e soltar provavelmente, deixa eu ver, vai ter que soltar também os braços do limpador e esse acabamento plástico, tá? Para ter acesso àquele parafuso lá atrás. São 3 parafusos. Aquele, esse e aquele outro lá atrás. Beleza? Então tem uma manutençãozinha a mais. Eles poderiam ter deixado aqui uma portinhola, né? Mesmo para que tirasse só uma tampinha aqui, para a gente ter acesso ao parafuso traseiro, para não ter que tirar. Apesar que aquele ali também está meio escondido. Mas enfim, de repente tirando só essa capa aqui e uma portinhola já dava para sacar o amortecedor inteiro. Aqui não, tem que tirar essa capa e mais aquilo ali, os braços do limpador. Fica um pouquinho mais caro só, né?
Não é mais difícil, sim, é mais difícil. É mais difícil e mais demorado, né? Mas, digamos assim, nada que impeça o serviço. É só um pouquinho mais trabalhoso. Eu prefiro do sistema que não precisa fazer nada disso. Mas às vezes, ou uma escolha de corte de custos, ou enfim, de simplificação, eles escolhem fazer desse modo. Ok? A gente tem aqui, ó, esse motor ele trabalha de forma extremamente suave e silenciosa, mas aqui a gente tem coxins, né, que proporcionam isso, né, essa suavidade. Eles isolam a vibração do motor para não deixar passar para a carroceria. Caso um dia precise trocar um coxim desse aqui, olha só o tamanho da simplicidade disso aqui. Como não tem bateria de 12 volts aqui, a bateria de 12 volts fica lá no porta-malas, geralmente a bateria de 12 volts nos carros normais fica em cima desse coxim, ok? Aqui não, tem 1, 2, 3 parafusos, 3, 4, 6 parafusinhos, você calça o motor por baixo, né? Tira esses 6 parafusos aqui com a pneumática mesmo, em 2 minutos está na mão esse coxim. Bem facinho de trocar. Já o lado de cá, o coxim do lado de cá, também é fácil, porém, só tem que tirar a caixa do filtro de ar, porque ele fica embaixo, ó. 3 parafusos ali, vai ter um parafusinho ali, outro aqui embaixo, ali ó, ele ali, e um outro parafuso pro lado de cá. Então tem que tirar essa caixa do filtro de ar, troca fácil também o coxim. Já os outros coxins, ou melhor, o coxim inferior, tipo raquete, não tem como eu saber, mas geralmente é um coxim fácil de trocar. Não costuma ser difícil não, ok? Aqui como tecnologias, a gente tem de economia de combustível e eficiência, né? Além do ciclo Atkinson e da válvula EGR, né? A válvula EGR, ela, como eu falei, ela ajuda também, além de você abaixar a emissão de óxido de nitrogênio, ela ajuda também em algumas condições a melhorar a eficiência térmica do motor. Eficiência térmica. E aqui a gente tem um coletor de escape integrado ao cabeçote. Ele também serve para você ter um aquecimento mais rápido do motor, entendeu? Ter menos fase fria. E a fase fria do motor é onde ele gasta mais. Ok? Então, coletor de escape integrado, ele já sai o catalisador. Então, sim, tem vários recursos de eficiência energética nesse motor aqui. Então, basicamente, ele vai trabalhar ali até no máximo 3.000 giros, tá? Por mais que você dê pé, por mais que você exija, ele geralmente chega até no máximo 3.000 giros e fica ali constante, e ele trabalha entre 1.000 e 3.000, basicamente. Nessa faixa aí. Como eu falei, ele só tem variação de fase no comando de admissão, não tem no de escape, ok? Temos aqui variador de fase. No de escape não tem variador. Temos aqui uma bomba d'água que não é elétrica. A bomba d'água é trocada por correia. Ó, a poliazinha ali embaixo e as costas da correia. Ali, ó. Aqui, ó, a polia. Essa é a bomba d'água, tá vendo? Então, a bomba d'água em si é trocada por correia, tá? Não é elétrica. Isso, a bomba d'água do motor. Mas existem outras bombas d'água elétricas que elas servem para refrigerar a bateria e refrigerar o sistema aqui do gerador, ok? E a gente vai ver, ó, as bombinhas elétricas ali, ó. Tá vendo? Ali no meio. Tem mais de uma, provavelmente, vai ter, ok? Então é isso. A gente vê a parte da estrutura do carro, ó, tem um reforço bem grande que ele faz o travamento da torre do amortecedor com a longarina, ó. Faz toda essa lateral aqui. Tem mais um reforço ali e mais um reforço aqui, ó, que trava as duas torres de amortecedor uma com a outra. Ok? Aqui temos a parte de módulo de freio, tá? Se eu não me engano, é um sistema. Agora não me lembro se é da Continental, não me lembro exatamente. Essa informação eu vou ficar devendo para vocês, tá? Mas aqui a gente tem uma tampinha aqui, boa para usar a máquina de sangria, que eu uso lá na oficina, né? A maioria das máquinas são por rosca, então quando tem rosca aqui é bom. Nível máximo, nível mínimo, tranquilo de ver. Nível máximo, nível mínimo, tranquilo de ver.
máximo e mínimo tranquilo de ver, máximo e mínimo tranquilo de ver. Então toda a questão de inspeção de líquidos aqui é tranquila, entre esses 3 e aquele. Para você medir o nível do óleo, tem aqui ó, a varetinha, tá vendo? Varetinha aqui atrás, em amarelo. Filtro de ar tá aqui, então a parte de inspeção simples é bem tranquila. Aqui a parte de esguicho, né, a aguinha do esguicho. Me parece um motor muito simples de se trabalhar. Corrente de comando, motor que trabalha em rotações favoráveis, injeção indireta, tá? A gente não tem como saber sobre durabilidade, mas hoje em dia todo mundo sabe fazer motor, tá? Em questão de durabilidade. Não é mais igual antigamente que só algumas montadoras detinham as melhores tecnologias. Hoje em dia, usinagem, ainda mais na China, quem mais sabe fazer é eles. Então é isso, gente. Não tem muito mais o que falar, porque aqui o motor é bem simples, um motor simples ligado a um gerador elétrico, um motor que trabalha entre 1.000 e 3.000 RPM, dependendo da necessidade, beleza? Bateria aqui, 28 kWh mais ou menos, né? Motor elétrico com a mesma potência e torque, mais de cerca de 218 cavalos e 32 kg de torque, tá? O motor a combustão ele vai gerar ali cerca de 85 cavalos no máximo. Então é isso. Aqui temos a versão elétrica com extensor de alcance, totalizando aí mais ou menos 950 km de autonomia elétrica, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó, que eu falei. Aqui tá a bateria de 12 volts, tá vendo? Bateria convencional, chumbo ácido. Ali um belo de um isolamento acústico, ó, na caixa de roda, tudo aqui, ó. Bem isoladão. E aqui a bateria. Para trocar a bateria tem que tirar esse isopor aqui e tem um fácil acesso. Aqui. A parte de cima do porta-mala não muda. A litragem do porta-mala só muda porque no elétrico aqui a gente tem mais um nicho no lugar onde tem a bateria, né, aqui e tal, onde cabe mais coisa. E aqui não cabe. Nossa, o banco dele é extremamente macio. Ele parece uma poltrona mesmo. Bonito esse interior caramelo. Uhum. A gente vai passar por alguma estrada de calçamento, coisa assim? Paralelepípedo. A gente vai... Sim, vai passar. Ah, ótimo. Pra gente sentir como é que tá a suspensão. Né? Porque eu tava explicando no vídeo que esse carro aqui, ele foi calibrado todo pela Stellantis, né? Na parte de suspensão e tropicalizado, né? Ele não foi pego do jeito que ele era lá da China e trazido pra cá. O pedal de freio tem uma sensibilidade boa. Responde rápido. Porque tem uns que são meio borrachudos, assim, porque como ele faz uma frenagem que é regenerativa, inicial, às vezes para passar da regenerativa pro freio, exatamente, ele fica um pouco esquisito. Mas aqui a calibragem está bacana. Consegue parar de uma forma bem suave. Muito bom. Isso é difícil porque em situação de chuva, a gente tem um Dolphin elétrico. Entendeu? Então a gente já pegou mais ou menos como é que funciona isso. Em dia de chuva, às vezes a água bate no disco e a transição para as duas frenagens às vezes fica meio brusca. Uhum. Você tá quase parando assim, ele dá aquela travada a mais que você não estava esperando. E aqui, por exemplo, por enquanto não está acontecendo, né? Sim. Então já é uma calibragem um pouquinho mais aperfeiçoada. Aqui eu posso ir sempre reto? Pode. Pode apertar esse acelerador aí. Uhum. Bem suave, bem interessante. Ele tem a modalidade Sport e tem a Sport Mais. Isso. Que aí ele liga ainda o combustão para dar uma maior disponibilidade de energia para o motor elétrico. Exatamente. Né? Sim. Deixa eu passar nesse quebra-mola aqui um pouquinho mais rápido para ver como é que... Nossa, nem... Nossa, absorve bem. Muito bacana. É um carro que ele absorve e se mantém composto. Exatamente. Nossa senhora, muito bom. A parte de calçamento, né? O isolamento de vibração. Sim, ó.
Golf Reto. já é bom. Esse aqui isso ainda ele supera Mesmo bem. com aro 20, né? Aro 20. A gente tem rodas de aro 20, pneu 245, 45 aro 20 e a gente tá num conforto aqui total. Mas que o Iwan também. que Mais. Andou semana passada. Mais conforto que o Rio. Vou colocar aqui no modo Power Plus, só pra depois se tiver uma Pode? retinha pra... Ah, você vai pegar Leitão da Silva aí, você vai a gostar. direita? Não, é trem. Aí o que acontece? Quem já andou no elétrico falou que o elétrico ele tem uma pegada um pouco mais forte. Tem. Entendeu? Esse aqui ele é um pouco mais suave. Porque assim, a bateria dele, ele por ser híbrido, é uma bateria menor, né? Então a disponibilidade às vezes de corrente elétrica imediata ele dá uma... Não que a bateria não tenha, mas o próprio sistema ele dá uma aliviada, né? Por questão de você conseguir andar por mais tempo possível no elétrico. E a 100% elétrico não, pô, tem uma bateria de 70 kW basicamente, aí ele libera um pouco mais de potência de forma mais imediata. Dá uma aceleradinha. Pode Deu frio na Muito barriga, bacana. tá? E qual que é a vantagem desse carro aqui ter tração traseira? A gente tá na chuva, né? Um carro com mais de 200 cavalos. A gente botou pé fundo, ele anda bem e não distraciona, né? Porque um carro elétrico que tem muito torque, tração dianteira, cara, você pisar no acelerador e ele distraciona, entendeu? Como no carro tração dianteira, o torque atua na roda que você tá com a direção, isso acaba alterando um pouquinho a dirigibilidade em arrancada forte, entendeu? Você sente ele passarinhando um pouquinho. No caso de uma tração traseira, você não tem esse problema. Você pode dar pé fundo, ele vai para frente e o volante se mantém firme. Você não sente ele puxando para lugar nenhum. Beleza? Então tem todo esse contexto, né, de você ter um carro que ele tem um esquema de motor traseiro e tração traseira que deixa tudo um pouco mais refinado, né? O carro fica mais composto, mais gostoso de dirigir. E também sentindo, né? Mesmo com aro 20, mesmo com, digamos assim, com a roda grande, muito confortável, passando por piso de calçamento, passando, às vezes a gente passou em algum aquelas bocas de lobo, né? Bueiro, absorve bem. Então a gente vê que assim, a calibração para rodar no Brasil foi muito bem feita, beleza? Ele tem, né, como eu falei, acho que 218 cavalos de potência, alguma coisa, depois eu vou deixar aí na tela a potência exata, né, em cavalos, por volta de 32 kg de torque. Aqui tem mais um pouquinho de piso de calçamento. Se eu não errei aqui, né? Tá bom. Se a gente errar, a gente... Passar um pouquinho mais rápido. Bora, mais um pé fundozinho aqui, vamos ver. Na próxima você já vira. Na próxima. Agora. Essa aqui? Deixa eu ver. Ih, parece que tá... Não, pera. É na outra, desculpa. Ela tá em obra aqui. Senão a gente ia dar de cara com a obra ali. Todo mundo tá fazendo isso. Então, de novo, demos pé fundo, piso molhado, fazendo curva e o carro só vai. Não derrapa, não se descompõe. Então, assim, é a principal vantagem de um carro tração traseira. No caso de um carro potente, né? É essa. Você tem maior segurança, inclusive na chuva. O motor a combustão, quando ele liga no modo Power Plus, você mal ouve. Então ele é extremamente isolado. Aqui eu não tenho para qual direção. Na terceira faixa de lá, da sua direita. Direita? Então você mal ouve o motor, por mais que ele ligue quando você dá pé fundo, muito bem isolado. Então a experiência no dia a dia vai ser de dirigir um carro elétrico, por mais que ele seja híbrido. Você numa condição não de pé fundo, o motor a combustão, mesmo quando a bateria abaixar a carga dela, ele vai trabalhar numa rotação fixa ali por volta de 1000, 2000 RPM só para fazer a função de gerador. Então você mal vai sentir vibração e ouvir o barulho dele. Então basicamente é uma experiência de carro elétrico com
a adição do motor a combustão como gerador, beleza? É basicamente isso. Então, para quem precisa viajar bastante, né, e precisa de muita autonomia, essa aqui é a versão, digamos assim, mais aconselhável, porque você tem até 950 km de autonomia sem parar. Aqui é direita, né? Direita, isso aí. Então o carro está bem aprovado. Conforto muito grande, os bancos são sensacionais. Muito bom mesmo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Por 199.900 esse carro aqui ou 189.900 esse carro aqui? Para mim, os preços estão assim matadores, tá? Matadores. Sem sombra de dúvidas, hoje, pelo que ele entrega, de novo, eu sempre tento não dar a minha opinião, né, dar tipo assim, deixar uma coisa mais impessoal e falar só o que é objetivo, mas aqui não tem como. 189 mil, um SUV elétrico desse tamanho, com essa tecnologia, com essa entrega, com esse acabamento e com essa, digamos assim, com esse visual, não tem hoje para ninguém, tá? Melhor custo-benefício disparado aqui e, na minha opinião, aqui também, tá? No híbrido, tá? Para quem quer o híbrido, eu falo, na minha opinião, quem compra híbrido hoje, na maioria das vezes, salvo algumas exceções, é híbrido tipo plug-in, né? Como fosse um Omoda J com um Song Plus, um desse da vida. São dois cenários. Para mim, a maioria compra porque tem medo do elétrico, não porque precisa do híbrido. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas só andam no 100% elétrico, mesmo no híbrido plug-in. Elas têm energia solar em casa, carregam em casa, elas tentam no máximo possível andar no elétrico. Depois elas vão descobrir que elas podem simplesmente ter um elétrico, que inclusive nesse caso aqui é até mais barato, ok? Porque a autonomia dele, com a quantidade de eletropostos que a gente já tem, que já está aumentando muito, cara, você já vai para muito lugar no Brasil. Você só não vai, de repente, para a Amazônia, para o Acre, coisa assim. Mas de resto, eu acho que está muito bem atendido. Se aquele carro custa 150 mil, o Dolphin GS, e esse custa 190, vocês entendem que está uma disparidade muito grande de carro, né? Sendo que um Dolphin Plus está 184 mil, até que onde eu sei. Enfim. E aqui, embaixo desse enorme teto panorâmico, eu me despeço do vídeo do C10 elétrico. Muito obrigado por ter assistido por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo diferenciado aí. Não deixe de se inscrever. Me siga no Instagram, @carroscomdiego. E comente o que você achou do Leapmotor C10. E os preços: 189.990 para o elétrico, 199.990 pelo híbrido. Você teria um? Vou te falar, eu teria um elétrico. Achei o preço sensacional, a entrega muito grande, custo-benefício imbatível hoje no mercado.